Olá, Mulheres Positivas! Hoje aqui comigo, ela que é uma delegada e também fundadora do projeto Homem Sim Consciente também. Doutora Renata Krupp, obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, um cumprimento a todos que estão nos acompanhando. Vai ser um papo muito gostoso. Mulheres Positivas. Pena Noturna, para noites tranquilas e dias cheios de energia. O que São Paulo quer, a Prefeitura faz. Test Drive Team. Teste de graça. A rede líder em 5G. Vamos começar falando sobre o seu projeto, que eu sou apaixonada, que chama Homem Sim Consciente também. Por favor, doutora. O programa Homem Sim Consciente também, ele passou por diversas fases. Então, foi um pré-projeto, projeto e foi lançado efetivamente em 11 de março de 2015. Tudo começou quando eu assumi a Delegacia da Mulher, em 2012, e não entendi o porquê tínhamos tantos casos onde eram as mesmas vítimas e os mesmos agressores. Recorrente. Muito recorrente. E tudo aquilo, conforme eu ia analisando, eu percebia que eram situações evitáveis, mas elas estavam na progressão do ciclo da violência e me preocupava muito. Eu parei para pensar o que poderia fazer de diferente e pensei em mandar as mulheres para os serviços de acolhimento à mulher, de fortalecimento, de emprego, estudos. Os filhos, para não reproduzir a violência e ter um ambiente para que eles possam extravasar toda a dor, todo o estresse que eles tivessem. E o homem, a mesma coisa, ter um acolhimento. Cada um em serviços específicos para depois eles terem uma vida saudável. E eu não encontrei nada para homem. E eu achava isso um absurdo, porque os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos eram tudo para homens condenados. Né? Então tinha que ter uma sentença penal condenatória. Só que um processo demora em média de 3 a 5 anos ou mais para terminar. E não sabemos se vai terminar com uma sentença condenatória. E comecei a pensar também que muitas mulheres não denunciam, várias mulheres chega ao nosso conhecimento os fatos, mas ela não quer dar prosseguimento. Quer dizer, ela denuncia e depois ela muda de ideia. Isso. Ou ela nem muda de ideia, ela fala assim, olha, eu quero que registra, mas eu não quero que dê seguimento. Eu quero só que deixe registrado, porque caso eu morra, vocês sabem por onde começar a investigar. Eu ouço isso o tempo todo. Até hoje? Até hoje. Caso eu morra, eu quero que ao menos esteja documentado que existe uma violência doméstica. Isso, que alguém pode ser o principal suspeito. Isso é dolorido de ouvir. Eu não me contentava simplesmente em ter uma notícia e não poder fazer nada. Nunca gostei disso. Você já sabe muito bem, né? Como que é. O seu jeito, você gosta mesmo de fazer diferença, né? Transformar. Sim, eu gosto muito. E eu comecei a estudar o que dava para fazer. Procurei alguns parceiros e não tive apoio, porque diziam que era muito ativismo e não daria certo, não iam apostar em algo que não fosse com condenação, que não tivesse o sistema de justiça envolvido. Eu falei, então ok, então vou estudar. Eu convidei uma psicóloga e uma assistente social para me acompanhar e a partir daí nós fomos tentando alguns formatos, até chegar no formato que é hoje. Mas doutora, para quem está nos ouvindo, nos assistindo e não ficou claro, então basicamente o que aconteceu foi, você entendeu que existia uma recorrência muito grande em alguns crimes praticados por homens. E você tentou entender a gênese do porquê que esses crimes, por que existia tanta recorrência, correto? Eram os mesmos homens com as mesmas mulheres com a prática de crimes. Então eram vários inquéritos para apurar ameaças, vários inquéritos para apurar lesão corporal leve, não grave, mas leves, mas das mesmas partes. Então, eu tinha, por exemplo, uns 20 casos onde cada um desses 20 tinham 4 ou 5 inquéritos em andamento. Entendi. Eu precisava juntar todos, analisar todos, para poder dar seguimento. Então, assim, eu tinha uma média de 1.700 inquéritos, 1.700 investigações em andamento. Dessas 1.700, várias tinham as mesmas partes. E isso não tinha algo errado. E aí eu fui pesquisar e estudar o porquê isso acontecia. E aí eu comecei a ver que nós precisávamos de mais políticas públicas, precisávamos de mais investimentos na educação, na saúde, em vários setores. Mas o que eu, como delegacia, poderia fazer, já que todos não conseguiram dar conta? Eu precisava fazer alguma coisa, não podia simplesmente chegar uma notícia para mim, eu fazia meu trabalho de polícia judiciária e pronto. Porque a minha atividade de fim é investigar,
Mas delegacia da mulher não pode ser só isso. Ela precisa ter algo mais. Ela precisa ter uma característica sui generis. Além de fazer o trabalho fim, que é investigação, autoria, buscar autoria, materialidade, eu preciso entender que eu não estou lidando com bandidos. Ali são famílias desestruturadas, famílias doentes. E como que você vai lidar com uma família doente? Eu não posso prender um agressor de violência doméstica da mesma forma que eu faço com alguém que pratica um roubo, um sequestro. Porque eles não têm antecedente, eles não entendem o que eles estão fazendo. Cometendo um crime. Exato. Para eles, é algo do cotidiano. Ela é minha esposa, ela não me obedeceu. Não. Essas são as respostas que você recebia? Sim. O tempo todo. Eles falavam dessa forma. Mas o meu pai fazia assim com a minha mãe, e minha mãe viveu. Eles estão juntos até hoje. Então, mas mal sabe que a mãe está sofrendo. Então, a gente precisava desconstruir essas questões patriarcais, esse machismo estrutural que estava muito, muito, muito forte. E a região que eu trabalho é Diadema. Ela é bem periférica. E na época era muito intenso os casos de violência doméstica e as mulheres não denunciavam. Então nós começamos esse trabalho conversando com esses homens, porque não basta só desconstruir, fortalecer uma mulher, né? Desconstruir aquela ideia de que ela tem que ser submissa. Ela precisa ser forte. Ok, a gente precisa continuar com esse trabalho, mas não só com ele. Porque ela não quer separar desse homem. Ela não quer se afastar. Então, como eu vou ter uma mulher forte com um homem que ninguém conversou com ele e explicou o que ele precisa? Não, Krupi, e o que eu acho fantástico no seu trabalho, porque grande parte do projeto Mulheres Positivas também tem essa linha de raciocínio, ou seja, como hoje, em grande parte, quem assina o cheque são os homens, a gente precisa também incluir os homens na conversa. Se eu fizer só rodas de mulher com mulher, eu nunca vou sair do lugar, assim como você. Então você entendeu que para você conseguir quebrar esse ciclo, que também a gente vai conversar bastante sobre o ciclo da violência daqui a pouco, você precisava envolver esses homens e, mais do que isso, tratar esses homens, porque tem a ver com doença mesmo isso. Sim. Emocionalmente eles são doentes, eles crescem com uma bomba relógio. Eles precisam usar da violência para esconder a dor e a fragilidade que eles sentem. Então, todo mundo sofre junto. Então, ele precisa fragilizar uma mulher para ele se sentir bem e mostrar para a sociedade que ele é homem. Mas só que qual o problema dele ser frágil? E qual o problema dele estar do lado de uma mulher forte? Isso eles precisam entender. Só que nós só vamos conseguir desconstruir esse pensamento de que eu preciso ser forte, eu preciso ser dominador, as finanças da casa eu que banco e ela tem que me servir. A gente só vai mudar isso quando trouxermos eles pro debate. Mas eles precisam ser aproximados para o debate sem violência. Então nós não podemos enfrentar a violência com violência. E como é que você fazia? Você pegava esses homens e levava eles para onde? Eu procurei um parceiro para um local neutro, fora da delegacia, e convidava eles tinha um dia específico, então antes da pandemia nós fazíamos às quartas à tarde. Então nós íamos para um prédio do município mesmo, que eles emprestaram para nós, e conversava com eles. Só que não era assim, não tinha nada de estrutura como a AA. Sabe que eu pensei exatamente nisso? Não. Nós levamos alguns temas para eles e debatemos esse tema. E sem julgamento. Então, nós temos de trazer a fala dele desconstruída. Então, se ele falar, mas a minha mulher é uma pessoa que não tem valor nenhum. Tá, ok, ela não tem valor nenhum. Então, a gente começava a trazer algumas falas que ele chegava à conclusão de que ele estava errado. Mas me dá um exemplo, então, esdrúxulo, para a gente entender o que se passa pela cabeça desses homens. Ele fala assim, minha mulher, ela só fica dentro de casa, não trabalha fora. Eu que sustento todo mundo. Então, ela tem que me servir porque eu sustento todo mundo. Beleza, então tá bom. Então, ela só fica em casa, não faz nada. Muito bem, então quem que lava a sua roupa? Quem limpa a sua casa, quem cuida dos seus filhos, quem vai ao supermercado, quem faz o jantar. Quando você vai dormir, tá tudo limpinho, a casa tá cheirosa. Quando você vai tomar seu banho, a toalha tá limpinha, você tem tudo o que você precisa. Quem fez tudo isso? Não foi da noite pro dia que você deram um estalo e chegou. Tinha uma pessoa fazendo isso por você. A sua esposa, ou companheiro, ou namorado, ela não desliga
Porque a mulher, quando ela vai dormir, principalmente as que cuidam do lar, ela não desliga, porque ela vai deitar já pensando na rotina do dia seguinte. Então, nós que trabalhamos fora, né? Nós trabalhamos em casa também, gente, não tira isso. Mas nós que temos a tripla jornada aqui. Mas contamos com uma rede de apoio aqui, no caso, né? No nosso caso. Sim, nós temos uma família estruturada, então acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mas as que não têm, elas estão dentro de casa e pensando 50 mil coisas que elas precisam fazer. E tem que dar conta. Ele fala assim, olha, eu te dou X reais para você fazer comprar as coisas da escola e o que falta. Não, mas esse valor não dá, se vira. E ela vai se virar, ela vai conseguir fazer. Então, a saúde mental dela é muito prejudicada. Porque ele chega em casa achando que ela não fez nada, mas ela precisa se cuidar, ela precisa cuidar dos filhos, cuidar dele. Só que ela fica em segundo plano. Então, várias mulheres que nos procuram, elas estão com a saúde mental muito comprometida. E falam assim, mas ele nunca te bateu. Tá, mas um tapa, não precisa chegar nesse tapa. O emocional dela já está já machucou e tem dependendo do grau da violência psicológica, dessa pressão, ele nunca me xingou e nunca me bateu. Ok, mas ele te pressiona o tempo todo. Cadê a comida? Por que você não fez isso para os nossos filhos? Por que você estava arrumada? E questionando, mas com brutalidade. E isso vai deixando ela cada vez com menos forças. E algumas acabam transformando toda essa violência psicológica em doença física mesmo. Acaba vendo patologias. Então, aquela violência que era a primeira fase do ciclo da violência, ela vai para a segunda já, que entra na parte de lesão corporal. Então, ele nunca tocou, mas ele acaba sendo responsabilizado por uma lesão por conta das violências psicológicas que ele praticou. São debates ainda muito recentes, mas que já tem sido bem compreendido. Mas aí, doutora, e conta dos resultados que você teve com esse projeto. Ele é incrível, gente. Maravilhoso. Eu sou muito fã, porque eu aprendi muito mais do que ensinei, eu acredito. Porque quando você conversa são várias pessoas com culturas diferentes, com educações diferentes, com vivências diferentes. E a gente começa a entender que qual que é a base dali? Eles, na infância e na adolescência, tiveram falhas. Então, muitos nunca foi abraçado pelo pai, nunca ouviu um eu te amo, ou do pai ou da mãe. Então, são sutilezas que faz falta na vida adulta. Nunca teve uma palavra de conforto ou de fortalecimento. Vai que você consegue. Não, a maioria fala assim, não, eu sempre ouvia, mais que essa obrigação, você tem que fazer. Um aconchego. Criança e adolescente precisa de aconchego, e isso faz diferença na vida adulta. Então, nós começamos a desconstruir algumas coisas que eles vivenciavam. E o índice de reincidência com violência, quando eu falo reincidência, não é de reincidência de boletim de ocorrência, reincidência de inquérito, porque nem sempre isso vai acontecer. Mas de violência mesmo, de fragilizar uma outra mulher. Nós tivemos menos de 1%. Desde 2015 até agora. Porque quando eles percebem que eles estão... aquilo que eles aprenderam, olha, não estou indo de encontro àquilo que eu aprendi, eles nos procuram de novo. Então, fica portas abertas. A importância de darmos a oportunidade deles virem por vontade própria é isso, porque eles se sentem acolhidos, se sentem num ambiente seguro, e a partir deste momento eles começam a ser agentes multiplicadores e sabem que tem um respaldo quando eles sucumbirem em algum momento. Então, alguns falam pra gente assim, se eu não tivesse participado do programa, com certeza eu já teria feito alguma coisa errada, já teria sido preso. E a semana passada, eu tive uma grata surpresa, assim, que eu fiquei muito emocionada. A esposa de um dos participantes da primeira turma nos procurou. E ela falou assim, graças a Deus que nós tivemos a coragem, que foi ela e a filha na época, procurar a delegacia, de vir procurar a delegacia, de narrar a dor que eu estava sentindo, e vocês tiveram a sensibilidade de trazer o meu marido pro programa, porque eu ia me divorciar.
Eu já não aguentava mais, as minhas filhas estavam muito fragilizadas, elas estavam doentes já, de tanta dor que elas sentiam, de ver o pai daquela forma. E hoje ele é uma outra pessoa, nosso casamento foi restaurado e nós estamos muito felizes. Falei, meu Deus do céu, olha, tudo que eu fiz até hoje, com o depoimento dela, já fez valer a pena. Maravilhosa. Porque eu nunca quis números, eu sempre quis resultados. Então, eu nunca trabalhei, eu preciso de 50 homens dentro de um grupo. Não, eu quero que de 50 homens, pelo menos um seja transformado. Porque esse um vai transformar a família, que vai transformar outras pessoas. E vira uma corrente do bem. Olá, Mulheres Positivas! Maio é o mês da 4ª edição do Prêmio Mulheres Positivas, que vai premiar as mulheres que estão transformando o presente e inspirando o futuro. E já estamos na segunda fase e você pode votar entre as 10 mais indicadas pelo público. Os nomes das vencedoras serão divulgados a partir do dia 16 de maio. 4ª edição do Prêmio Mulheres Positivas. Mulheres Positivas. Shhh. A incontinência urinária não pode perturbar o seu sono. E para noites assim, confortáveis e seguras, use Tena Pants Noturna. Tena Pants Noturna tem tecnologia anti-vazamento que oferece máxima proteção para a noite inteira. E para interromper esse sono, só mesmo... Tena Noturna, para noites tranquilas e dias cheios de energia. O paulistano quer, a prefeitura faz o maior programa de proteção ambiental da história de São Paulo e um dos maiores do mundo. A natureza quer, a prefeitura faz. São 32 novas áreas verdes entre parques e unidades de conservação, protegendo mananciais, rios e nascentes. É mais lazer e qualidade de vida pra gente. O que São Paulo quer, a prefeitura faz. A rede da TIM já venceu muitos testes. Mas agora, a maior rede móvel do Brasil vai passar pelo desafio mais extremo de todos. O seu teste. Test Drive TIM. Se você não é TIM, pode experimentar de graça a rede líder em 5G. Exige o máximo das postagens. Coloque suas lives à prova e se surpreenda com uma performance incrível. Test Drive TIM é rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade. Mulheres Positivas. E doutora Rê, conta sobre essas fases, né? Como é que funciona a lua de mel, para quem está nos ouvindo, nos assistindo e que eventualmente está vivendo uma situação parecida, possa entender em que momento que está. Sim. A primeira fase, que é a fase da tensão, é a mais complexa. É a lua de mel que eles chamam? Não, que é a fase da tensão mesmo. Tá. A lua de mel é a última. Ah, tá bom, desculpa. Não tem problema. A gente conta o final daqui a pouco. A primeira fase é a tensão, que é aquela fase onde a mulher se sente constrangida com o comportamento do seu parceiro. Então, como que você sabe se você está ou não dentro do ciclo da violência? Se você já ingressou? É simples. Se você se sentiu constrangida com o ato dele, você já está na primeira fase do ciclo. Se você precisa fazer algo escondido, se você precisa omitir alguma informação, é porque você tem medo. E se você tem medo, você está sofrendo violência. Então, a gente precisa ficar muito atento. Ah, mas eu preciso procurar a delegacia já? Depende. Você pode procurar ou pode procurar uma pessoa de sua confiança para contar o que está acontecendo, ter uma rede de apoio para ir monitorando, tentar conversar, mudar essa situação. Então, não é necessariamente tá ofendendo. Ah, ele xingou, ele ameaçou, ele perseguiu. Tudo isso é a primeira fase, mas já uma primeira fase mais grave. Só quando ele começa a te afastar dos amigos, não te deixa conversar com seus familiares, isso já é primeira fase do ciclo da violência. Pede senhas, controla os amigos da rede social, a fala, a roupa, tudo que ele domina já é a primeira fase. Só que conforme vai passando o tempo, as mulheres que estão sofrendo essas situações, elas vão se adaptando. E elas começam a normalizar. Ela fala assim, não, mas a culpa é minha. Porque se eu não estivesse com essa roupa, ele não estaria bravo. Se eu tivesse feito uma comida melhor, mais caprichada, ele não teria brigado comigo.
E começa a procurar desculpas para legitimar o comportamento dele. E só que conforme ela vai legitimando, a agressividade dele vai ficando maior. Porque ele está usando essas situações não porque ele não gosta dela, mas porque ele está sendo cobrado e ele precisa mostrar para a sociedade, para os outros homens, que ele domina a mulher dele, que ele manda ali na mulher dele. Que horror. Então, assim, alguns podem falar assim, mas não é assim. É assim. Se fizer uma releitura do pensamento, é isso. Ele precisa dominar a tela ali na rédea, como dizem, né? Só que conforme ela vai se adaptando, ele vai ficando cada vez mais violento. Então, só ofendê-la, só subjugá-la não é mais suficiente. Quando ele vai para a segunda fase do ciclo, que é a agressão física, que deixa marcas. Então, aí ele dá um empurrão, puxa o cabelo, joga ela contra a parede, joga ela de uma escada, pega algum objeto e bate. Então, ele precisa descarregar o ódio dele em cima dela e vai fazer isso com a violência física. Mas quando ele percebe que essa violência foi excessiva, aí vem a terceira fase, que é a lua de mel. Aí ele pede perdão. Ele, não vou fazer mais, você é o homem da sua vida. Aí traz chocolate, abre a porta do carro, faz declarações de amor, manda mensagenzinhas bonitinhas durante o dia. Só que não dura. Porque ninguém conversou com ele. Ele está fazendo aquilo que ele acha que deve ser feito. Se ele tivesse uma orientação, tivesse alguém que falasse, olha, vamos rever esses comportamentos. Por que você está nervoso? Por que você precisa da violência física? Por que você usou de subterfúgios para convencê-la de que ela não deve largar você? Porque o medo deles, quando entra na lua de mel, não é, eu me arrependi. Não, ele precisa convencê-la de que... A não ir embora. A não ir embora. E a morte, o feminicídio, é normalmente na lua de mel? Na segunda fase. Na segunda? Isso, porque o ciclo começa e termina várias vezes. E cada vez que ele retoma, então vai para a primeira de novo, ele vai começar a ofender de novo, começar a controlá-lo de novo, vai bater de novo, vai se arrepender, entre aspas, de novo. E esse ciclo vai, começa e termina. Só que na segunda fase, quando ele for agredi-la, colocar o ódio para fora, ele vai passar dos limites. E esse passar dos limites é quando ele mata com facada, com disparo de arma de fogo, com alguma forma que ele precisa tirar a vida dela. Porque se não for dele, ela não vai ser de mais ninguém. E você atende, qual a média de mulheres que você tratou, cuidou e que não participaram do Homem Sim Inconsciente também e que morreram? Dos casos de feminicídio que tivemos na cidade ou nas imediações, porque eu não atendo, o programa não atende só pessoas de Diadema, atende pessoas do estado todo. Das que tiveram com feminicídio, nenhuma participou do programa, nenhum deles Nenhum participou. Sim, imaginei. Nenhum deles. Os casos que participaram, eu gosto de pegar os casos que estão mais no começo do ciclo. Tá ali na primeira fase, ou uma agressão leve. Porque se for algo grave, já não é candidato a participar. A gente Mas não morte aceita. Você não teve nenhum caso que morreu? Não tive. Mas é algo comum? O de ter feminicídios? Sim. Acontece muito, né? Cada 7 horas e meia é um caso. E na cidade, ali na região da Grande São Paulo, não tem assim caso explodindo. Mas nós vemos alguns que eu particularmente, quando chega um caso para mim, eu oriento a mulher. Falo assim, você precisa de uma medida protetiva e precisa ir para um local seguro. Porque o final vai ser um feminicídio. Eu falo para elas. E isso quando eu não consigo, junto com a minha equipe, ir atrás e tentar fazer o cerceamento de liberdade logo de imediato. Então, a equipe fica muito atenta aos casos que chegam para a gente tentar resolver o quanto antes. Os mais graves, que dá para resolver no mesmo dia, são resolvidos. Fico pensando só o que acontece com os filhs numa situação dessas, né? Os filhos do feminicídio sofrem demais. Muitos deles ficam em abrigos. Quando não tem familiares próximos, eles acabam indo para um abrigo, indo para adoção. Mas o trauma é muito grande.
E não só os filhos do feminicídio, mas aqueles que estão vivendo a violência. Porque eles olham os pais, né? Eles estão sempre próximos. Sim. Uma das perguntas, quando a gente faz a análise dos fatores de risco, o que é os fatores de risco? É aquela análise que a gente faz do começo do relacionamento até o final. Até o dia que ela está ali na delegacia. Então, como começou o namoro, como foi o desenvolvimento, já foi agredida, já foi ameaçada, já foi ofendida, já foi forçada a uma relação sexual. Então, a gente analisa tudo. Tem animal de estimação, porque acontece também deles, da violência, não ser diretamente nela, mas em cima dos animais de estimação. Então, quando a gente percebe maus tratos, não necessariamente é porque ele não gosta do bichinho, é porque quer atingir a mulher. Então, a gente precisa analisar isso também. Eu tive uma análise muito significativa com uma médica veterinária, a doutora Luciana Vargas, que é uma linda, vou te apresentar, ela é maravilhosa. E ela fez esse estudo e fez lá na delegacia com as vítimas. E o número foi alarmante, porque até então eu não tinha essa noção. Antes de conversar com ela sobre isso, já tem muitos anos que a gente passou a fazer essa análise. Porque quando ela nos apresentou que a violência doméstica pode ser identificada por intermédio dos animais, eu falei, me explica melhor. É um fato isso? Sim. Foi comprovado isso, que quando no ambiente doméstico familiar que há maus tratos aos animais ou uma negligência com os animais, é bom dar uma olhada que grande parte... Provavelmente vai se estender à família. Vai se estender à família. Essa família está desestruturada, está vivendo um ambiente tóxico. E precisam ser ou orientados ou tomar outras providências judiciais. E doutora Krupp, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as meninas e mulheres que estão te assistindo, que eventualmente estão passando por uma situação complicada, às vezes têm medo. O que você diria para elas? Para elas procurarem uma pessoa de confiança, para dividir essa dor, não viver a violência sozinhas, porque elas demoram em média de 3 a 5 anos para verbalizar que estão em sofrimento, algumas 1 ano. Então, assim, ainda que seja 1 ano, é muita coisa para viver sozinha toda essa dor. Então, procure alguém de confiança. Quer conversar na delegacia? Procure a delegacia da mulher mais próxima. Converse com a equipe, porque nós preferimos que ela procure a delegacia e seja orientada por serviços de políticas públicas do que ela se guardar e ser algo grave que poderia ser evitado. Não se constranja, não se feche, dê voz, não se cale, dê voz mesmo ao que você está sentindo, para que outras pessoas que estão fora ali, que possam fazer a diferença, que elas realmente ajam e mude essa história. Uma mulher morta por feminicídio a cada 7 horas me parece um número, sim, alarmante. Muito. O tempo todo a gente tem, cada 3 segundos, salvo engano, uma mulher sofre algum tipo de violência. Nós precisamos não pensar apenas no feminicídio. Precisamos pensar no começo do ciclo. Porque quando a gente pensa no feminicídio, nós já perdemos aquela mulher. Então a gente precisa pensar no começo, né, naquele constrangimento, e desconstruir na cabeça dos homens que o corpo da mulher não é algo acessível a ele, que ele só pode se aproximar se tiver autorização dela, mas uma autorização verbalizada, sem qualquer dúvida. Na dúvida, não se aproxime. Então, quando a gente conseguir juntar esses homens para começar a lutar pela causa, e as mulheres começarem a entender que nós não queremos ser melhores que eles, nós queremos ter nosso respeito e o respeito do nosso protagonismo. Então, quando todo mundo entender tudo isso, a gente vai conseguir diminuir a violência contra mulheres e meninas. Doutora Krupp, eu queria ficar horas aqui conversando com você, mas eu não tenho mais tempo, eu tô desesperada. Eu não consegui contar quando eu te conheci 10 anos atrás, o que a gente fez juntas, mas eu vou ter que te receber de novo. Com certeza, vai ser um prazer. É o único jeito. Temos muita história juntas. Doutora Krupp, obrigada. Você é maravilhosa, viu? Obrigada aí por todo o trabalho maravilhoso. Obrigada, Fabi. Foi um prazer estar com você. O prazer é todo meu. E não se esqueça que a entrevista completa com a doutora Renata Krupp fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Tena Noturna, para noites tranquilas e dias cheios de energia. O que São Paulo quer?
Prefeitura faz. Test Drive Team. Teste de graça. A rede líder em 5G. Realização Jovem Pan News.